Para mim hoje é uma alegria muito grande poder estar aqui celebrando com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Padre Walter. Não perdeu nada se não conheceu até hoje. Pode ficar tranquilo com isso, viu? Nós, lá no Mosteiro de Monte Sião, temos um carinho muito grande pelo Padre Valmir, que sempre vai lá quando ele pode, já celebrou conosco várias vezes. Hoje eu fiquei muito feliz de estar aqui justamente nessa data, porque nós estamos celebrando a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, né? O dia que ela foi para o céu. E um dos meus temas prediletos de falar é a respeito de Nossa Senhora. Celebrarmos hoje essa subida de Nossa Senhora não é um sinal de distância, pelo contrário, é um sinal de maior proximidade da presença de Nossa Senhora na nossa vida. O Evangelho nos mostra muito bem a face de Maria nesta solenidade. Logo após a anunciação do anjo, né? Ela descobre então ali que a sua prima estava grávida. Isabel, já uma senhora idosa de 6 meses. Nossa Senhora tinha todo o direito de talvez começar a se preocupar com o enxoval de Jesus, pensar um tanto de coisas, mas naquele momento ela descobre que Isabel precisava dela muito mais do que o enxoval. E ela vai embora apressadamente para servir Isabel pelos 3 meses, até que João Batista nasce. Eu fico sempre pensando nesse de Nossa Senhora que vai ao encontro de quem precisa da sua ajuda. E é nesse sentido que é muito maior a proximidade de Nossa Senhora agora que ela está no céu, porque lá do lado do filho dela, ela continua esse seu papel, de continuar vindo ao encontro daqueles que precisam da sua ajuda. E nós precisamos descobrir essa importância da intercessão e da presença de Nossa Senhora na nossa vida. Não sei aqui se tem, mas pelo menos lá no mosteiro sempre tem muitos evangélicos que vão, e me desculpem, eu sempre fico pensando que, de uma certa maneira, muitos evangélicos perdem quando não percebem esse papel de intercessão de Nossa Senhora, porque justamente é a palavra de Deus que nos diz isso. Ela percebe a necessidade de Isabel e vai embora servir. Nas bodas de Caná, ela percebe a aflição daquela família e ela chega para Jesus e fala: filho, faz alguma coisa. E ela fala assim: mas mãe, eu não tenho nada a ver com isso. Ela vai embora, né? Porque ela já sabe que Jesus iria atender o seu pedido. Nossa Senhora é essa que se apressa. Antes de nós pedirmos, é ela que corre ao nosso encontro. E é ela que nós precisamos então descobrir. Nós precisamos descobrir em Nossa Senhora um abismo de misericórdia. Esse é o tema que eu queria conversar hoje com vocês. Nossa Senhora como um abismo de misericórdia. Nossa Senhora falou a Santa Brígida o seguinte: assim como o ímã atrai o ferro, eu atraio os corações mais endurecidos para reconciliá-los com Deus. Eu achei isso muito bonito quando eu li num livro de Santo Afonso de Ligório. Eu achei isso bonito porque Nossa Senhora está dizendo que o tempo todo o tempo, ela está atraindo os corações para Deus. O grande papel dela, como esse ímã que atrai o ferro, é atrair então os corações mais endurecidos para Deus. São Bernardo vai nos falar do amor incondicional de Nossa Senhora, que nada escapa. São Bernardo é um dos grandes amantes de Nossa Senhora, né? Uns dos que mais escreveram a respeito dela. Ele diz assim: Maria se faz tudo para todos, e a todos abre seu coração. Todos são beneficiados pela sua plenitude. Olha o que ele vai dizer. Os escravos ganham a liberdade. Quantas coisas nós somos escravos? Quantas escravidões nós trazemos no nosso interior? A quantas coisas nós somos presos? Os doentes recuperam a saúde. Quantas doenças nós trazemos não só do corpo, mas na alma? Os aflitos são reconfortados. Aflições também nós temos. Eu também tenho um tanto de dia. E ela vem reconfortar. Os pecadores recebem o perdão. Ninguém escapa ao ardor da sua caridade. Ou seja,
Dessa mãe zelosa ninguém pode escapar. Na ladainha de Nossa Senhora tem 3 invocações que eu gosto muito. Nós rezamos que ela é a consoladora dos aflitos, ela é a saúde dos enfermos e o refúgio dos pecadores. Nós precisamos aprender a nos esconder nesse colo materno. Santo Afonso fala ainda assim: o coração de Maria arde pelos piores pecadores. Eu achei isso muito curioso. Eu estou lendo um livro dele que fala a respeito de Nossa Senhora, e eu tenho meditado muito nas palavras dele, né? É tão bom quando a gente pensa umas coisas e tem um santo que antes da gente já falou, né? Que daí a gente se encosta nele, né? E repete o que ele disse. Eu achei isso bonito, porque eu fico pensando na mãe, né? Qual mãe que quer ver os filhos perder-se? Nenhuma, eu acredito. Vocês mães, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que os filhos de vocês aprontam, né? Num tanto de situações, quando o filho volta lá com aquela cara mais lambida do mundo, né? A mãe já derrete, né? O pai ainda fica mais uma semana duro, né? Fica até sem conversar com a mãe, mas a mãe não dá conta. Eu fico pensando sempre em Nossa Senhora nesse sentido. Ela é essa mãe que mesmo o pior pecado, aquele pecadão imenso, ela não tem medo de nós por causa daqueles pecados. Ela não tem medo, porque o que ela mais se preocupa é no seu imenso amor nos levar até Deus e nos acolher no seu colo. Santo Afonso vai continuar assim: Senhora nossa, tudo o que peço é a vossa proteção. Se tiver vossa proteção, nada me assustará. Já não temo o demônio, pois sois mais poderosa que todo o inferno. Há um fato de São Domingos que eu gosto muito de citar. São Domingos, ele foi o grande propagador do terço como nós temos hoje. E ele saía em missões pregando o valor do terço e a necessidade de rezarmos o terço. São Luís Montfort, num livro que ele escreve a respeito de Nossa Senhora e do valor do terço, ele conta diversos casos, e ele conta esse caso de uma possessão diabólica, que São Domingos, quando foi rezar o terço, houve uma manifestação de uma possessão diabólica, e ele então vai rezar por aquela pessoa, por aquele herege, e diz que Nossa Senhora obriga os demônios a falarem quem ela é. E os demônios então falam assim, eu trouxe um pedaço do trecho: ó vós que sois nossa inimiga, nossa ruína e nossa destruição, por que descestes do céu só para nos torturar tão cruelmente? Ó advogada dos pecadores, vós que os tirais das presas do inferno, vós que sois o caminho certeiro para o céu, sois toda poderosa e podeis salvar seus servos de caírem no inferno. Ela é o sol que destrói a escuridão da nossa astúcia e sutileza. É ela que descobre nossos planos ocultos, quebra nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem efeito. Nós temos que dizer que nem sequer uma alma que realmente perseverou no seu serviço foi condenada conosco. Essa é a parte que eu acho mais bonita. Um simples suspiro que ela oferece à Santíssima Trindade é mais precioso que todas as orações, desejos e aspirações de todos os santos. Nós a tememos mais que todos os santos nos céus, e não temos nenhum sucesso com seus servos. Muitos cristãos que a invocam quando estão na hora da morte, e que seriam condenados de acordo com os nossos padrões, são salvos por sua intercessão. Eu acho esse relato muito curioso. Ele nos mostra quem é Nossa Senhora. Ele faz a comparação, quantos santos será que nós temos no céu? Milhares e milhares. Juntando todo mundo, põe todo mundo dentro de um saco, amarra e não chega aos pés de um único suspiro de Nossa Senhora sozinha por uma alma. É esse poder e essa presença que nós precisamos descobrir na nossa vida.
Deus quer nos mostrar que nós também temos uma mãe, como Jesus teve. E nós precisamos descobrir essa intercessão na nossa vida. Nós precisamos descobrir essa presença de Nossa Senhora que pode, todos os dias, nos levar até Jesus. São Bernardo vai dizer uma coisa curiosa, eu não conhecia isso. Ele fala assim: dizem que as serpentes não invadem as vinhas em flor. Assim como as serpentes distanciam-se dessas vinhas, os demônios distanciam-se das almas felizes que exalam o odor da devoção a Maria. Santo Afonso vai falar algo parecido. Da mesma maneira como o odor do cedro expulsa as serpentes, a santidade de Maria obriga os demônios a fugirem. Isso deve nos fazer pensar, né? Quem então é essa mulher que Jesus nos dá por mãe, né? No alto da cruz ele oferece a João: João, eis aí tua mãe. E em João fala para ele: eis aí o teu filho, que é o oferecimento junto de todos nós. Ele nos dá ela como mãe. Há um outro relato nesse livro também de São Luís Montfort, onde ele fala que tinha uma mulher que fez um contrato de sangue com o diabo, vendeu a alma para o diabo literalmente, né? Como a gente fala o ditado. E essa mulher depois se arrependeu, começou a rezar o terço e procurou um padre, se confessou. E o padre que a atendia disse que numa ocasião foi celebrar uma missa pela intenção dela. E disse que quando ele estava no meio da missa, ele teve uma visualização de Nossa Senhora obrigando o demônio a devolver o contrato. E ele teve que devolver o contrato que estava assinado. Esses são dois casos que eu sempre gosto de contar lá no mosteiro, dessa possessão, do suspiro de Nossa Senhora por uma alma e do contrato devolvido. Então eu sempre fico meditando muito nessa presença de Nossa Senhora, e nós precisamos descobrir esse grande valor, nós precisamos descobrir esse poder que Nossa Senhora tem para olhar por cada um de nós, porque ela vem ao nosso encontro e nós precisamos usufruir os frutos disso. Vou falar um último assunto, porque senão vocês vão reclamar com o Padre Valmir. Aquele padre começa a falar, não para mais, pelo amor de Deus, não chama de novo não, né? Um último assunto, que também eu vi nesse livro de Santo Afonso, que eu já tinha ouvido.